Fala para mim, quais são os erros de mentalidade de quem tenta fazer um I10, Felipe? Vamos lá, erros de mentalidade. Quando a gente fala no sentido de erro, não é no sentido julgador, né? De que você está errado e eu estou certo. É no sentido de que isso vira quebra-mola. Isso atrapalha na tua jornada. E aí você pode não fazer uma ideia. Às vezes faz 1,20, tá? Que é lindo também. Faz 1,30. Tem uma espécie curiosa no PPA que são os que ficam chateados porque não fizeram 1,10, fizeram 1,15. Mas isso é lindo também, tá? Mas o cara fez 1,11, que é coisa... O cara lindo. fica chateado. Mas assim, ele tá na jornada dele, ele vai chegar. Às vezes é um quebra-molazinho. Às vezes é um problema de mentalidade só. Que ele corrige pro próximo. Então, ó, basicamente, a gente tem algumas pessoas que tentam fazer um 10, elas têm uma certa arrogância em relação a si próprio. Eu não estou dizendo arrogância no sentido depreciativo, no sentido negativo, nem no sentido julgador. Mas às vezes a pessoa ela acha que, porque ela tem conteúdo, ela consegue traduzir aquele conteúdo num artigo. Um artigo que tem agilidade, qualidade e retenção. E não necessariamente. Então, é por isso que eu falo de mentalidade, porque ela própria atrapalha o I10 dela. Tanto é que eu sempre falo, a pessoa entra no PP, ela já é apresentada ao sistema de faixas. Parabéns, você é faixa branca. E aí tem a faixa azul, tem a faixa roxa, a faixa verde, e aí depois vem a faixa roxa. Tá? E tem mais, tá? O I10 é só o início. Tem a faixa marrom e a faixa preta. Então, a arrogância, no sentido de que a pessoa ela é muito confiante no conteúdo e ela não é atenta para o método, pode atrapalhar. E a gente tem que honrar nossa faixa branca quando a gente se propõe algo novo. Então, assim como a gente, quando vai começar a nadar, a gente não chega, sai nadando, a gente vai com calma, não é isso? Pega lá na borda e tal, é assim, tem que pegar na borda. Faixa branca é assim, né? Uma outra coisa de mentalidade é quando a pessoa não acredita que ela consegue. Ah, Felipe, é meio papinho de autoajuda isso, Felipe. Pô, estamos aqui, tu tá falando de autoajuda barata. Não tô falando de autoajuda. Eu tô falando o seguinte, se você acredita que você não consegue, provavelmente você vai condicionar as suas ações para que isso se confirme. Então, se você põe na tua cabeça que você não é capaz de fazer um 10, você vai condicionar as suas ações para isso, para você não fazer. E nem sou eu que estou falando isso. Tem gente, mas ideia é achismo do Felipe. Tem os ateus de tudo, né? Aí tem os ateus do achismo. Mas, ó, entra aí, Robert Merton, profecia que se cumpre por si mesmo. Quando as pessoas definem uma situação como real, elas serão reais nas suas consequências. Se você bota na sua cabeça de que você não pode fazer uma ideia, que você não é capaz, as chances são de que você vai boicotar o processo e não vai fazer uma ideia. Aí você vai falar assim, olha só, eu não sou capaz, não consegui fazer uma ideia. É porque você colocou a profecia autorrealizável, a profecia que se cumpre por si mesmo. Então, tem gente que não acredita que é possível para ela. Agora, quem não acredita que é possível para ninguém, eu nem discuto. Nossa. Mais de trocentas provas, né? Mas tem gente que não acredita que é para ela. E aí ela bota na cabeça dela que ela não vai conseguir e ela condiciona as suas ações para isso. Se você pensar, cara, concurso público. Eu não conheço uma pessoa que foi aprovada num concurso público e ela colocou na cabeça dela que ela não ia ser aprovada. Eu não vou ser aprovada, não vou ser aprovada, não vou ser aprovada. E aí ela foi aprovada. Então, eu não conheço. De repente tem, né? Eu conheço assim a pessoa na humildadezinha ali dela, vamos ver. Mas no final, lá no coração dela, tava lá, né? Ah, não, cara. O cara tá falando, vamos ver, ele tá só sendo discreto, mas o leão tá aqui. Cara, o leão tá aqui, cara. Maneiro. Então é questão de mentalidade, cara. Assim, se a pessoa não acredita, ela vai condicionar as ações dela para isso, né? Tem teorias e teorias sociológicas que explicam isso, como, por exemplo, do Robert Merton. E um terceiro problema de mentalidade é quando a pessoa ela quer seguir a intuição. Ah, Felipe, como assim? Não é para seguir minha intuição? Depende do que está na tua intuição. Mas, basicamente, a pessoa quer seguir a intuição. Só que, no mundo acadêmico, a gente não tem discussão sobre como escrever artigo, na média. E ela segue a intuição. Qual é a intuição? Bunda na cadeira e sair escrevendo. E o método é contra-intuitivo. Quem já assistiu algumas entrevistas 1 em 10 minhas aqui, alguns estudos de caso, por exemplo, a Márcia ontem, ela chegou e falou assim, pois é, mas eu não achava que o artigo ia sair. Por quê? Porque ele não tem cara de artigo nas primeiras fases.
ele é totalmente contra-intuitivo. Então, ele é totalmente contra-intuitivo. E a pessoa, ela quer intuir, ela quer seguir a intuição. E quando ela quer seguir a intuição, ela cria um curto-circuito. Porque se o método é contra-intuitivo, não vai dar certo. Como disse acho que foi o Leon que falou isso. Ou o Leon ou o Pedro fizeram ideias. Eles falaram assim, quando uma pessoa perguntou, né, na primeira fase do GPS, cara, mas cadê o artigo? Não tem cara de artigo. Aí o Leon ou o Pedro falou assim, aproveita a viagem. Sensacional, cara. Então são os problemas de mentalidade, cara. Ou uma arrogância nesse sentido de eu tenho muito conteúdo, então é suficiente. Ou a questão de não acreditar em si, ou a questão da intuição, né? De querer intuir, de querer seguir a intuição e não ser contra-intuitivo, né? E o método é contra-intuitivo.